Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live bem bacana. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é que você pode criar sua própria linguagem de programação. Imagina, você programa em Python, JavaScript, Java, mas você pode criar sua própria linguagem de programação. E é fácil fazer isso? Vamos ver aqui como é que faz isso, o processo que tem que fazer, se é fácil, se é difícil. Mas antes, um abraço aqui para minha família querida, um abraço para você, aluno que está assistindo, pessoal do estúdio, para todo mundo aqui que está com a gente, participando, vendo essa live. Mãe, super beijo, te amo. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender que toda linguagem de programação é uma linguagem formal. Ou seja, tem uma sintaxe e uma semântica, assim como a língua portuguesa. A língua portuguesa tem um conjunto de regras, tem uma gramática, tem uma sintaxe, tem uma semântica para a língua portuguesa. Então você tem lá, por exemplo, quem é o sujeito, quem é o predicado, certo? E etc, ok? Então na língua portuguesa você tem um conjunto de regras, tem uma gramática, tem tudo. Da mesma forma, as linguagens de programação têm um conjunto de regras, tem uma gramática, tem um alfabeto, perfeito? Tem o que mais? Tem uma sintaxe, tem uma semântica. Então é possível que você crie sua própria linguagem, você desenvolva sua própria linguagem. Geralmente, por exemplo, comando de repetição é o while, certo? Comando de decisão, o if. Mas você pode definir os seus próprios comandos, certo? Declaração de variáveis, você pode declarar um inteiro com int, certo? E várias outras coisas. Mas você pode criar sua própria gramática, você pode criar suas próprias regras e criar sua linguagem. Isso é possível? Sim, tem inclusive uma matéria sobre isso, que é a matéria de computadores, programação e linguagens formais. É muito interessante essa matéria, que ela fala dos conjuntos de regras, fala das linguagens formais, fala um pouco da programação, ok? Isso é importante porque a programação é muito mais entender a lógica. Por quê? Dependendo da linguagem que você for, você só muda a sintaxe e a semântica. A lógica é fundamental. Sabendo a lógica, você pode dizer que programa em qualquer linguagem. Assim como, sabendo o SQL, você pode dizer que você mexe com todos os bancos, porque o SQL é comum para todos os bancos. Então, sabendo a lógica, você pode falar que programa em Python, Java, certo? JavaScript e em várias outras linguagens. Então, o objetivo da programação, das linguagens de programação, é sempre aprender lógica. Porque hoje pode estar em alto em Java, pode estar em alto Python, mas amanhã pode ser outras linguagens. E sabendo a lógica, você consegue entender a sintaxe e a semântica e programar em qualquer linguagem. Isso é muito, muito, muito importante. E aí a primeira coisa que você pode pensar é como é que você consegue criar sua própria linguagem. Hoje em dia na internet você já encontra, certo? Site que você consegue colocar um código em Java, ele converte o código para C, para Python, etc. O contrário também é verdade. Um código em Python convertido para Java, etc. Por quê? Porque é só obedecer um conjunto de regras. É o processo de compilação, correto? Compilar, na verdade, é traduzir de um código-fonte para um código objeto. Você vai verificar a transformação de uma linguagem para outra linguagem. E essas linguagens, elas têm que ser semanticamente equivalentes. O que quer dizer semanticamente equivalente? Vamos lá, vamos pensar. Se eu construo um programa para somar dois números e esse programa é convertido para uma outra linguagem, perfeito? Ele tem que continuar somando dois números. Ele não pode mudar a função dele, não pode passar a multiplicar. Ele tem que ser semanticamente equivalente. Por isso que a gente tem que seguir um conjunto de regras, a gente tem que seguir um conjunto de passos para realizar essa transformação. É importante, por exemplo, que a gramática não seja ambígua, não permita árvores de derivações diferentes. Isso é importante, porque com uma gramática ambígua você pode ir para mais de um caminho, e aí você vai se perder na hora da conversão. Então é importante você seguir um conjunto de regras, ter uma gramática boa, certo? Verificar qual é o seu alfabeto. Por exemplo, a máquina só entende zeros e uns, então o alfabeto é formado de zeros e uns. Imagina a gente criar um código só com zeros e uns. Ia ficar impraticável. Por isso que a gente usa uma outra linguagem formal, que pode ser o Python, pode ser o C, pode ser o Java e etc. Mas você pode criar sua própria linguagem. A gente tem uma representante que se chama Cass, que é uma aluna excelente. Ela pode criar a linguagem Cass. Perfeito?
Ou a gente pode criar a linguagem da Stella, a Stella com uma linguagem diferente, lá no Carioca, certo? Com alguns comandos dela. É possível, dá para fazer essa conversão, correto? A gente pode criar um conversor em Java. É possível, a gente faz a programação. Eu sempre digo, com programação você pode fazer o que você quiser e transformar vidas. Mas pensando em um compilador, quais são as fases de um compilador para a gente poder criar, né, fazer a modificação de uma linguagem para outra? Basicamente, um compilador é formado por 6 fases, certo? Como um compilador básico. Pode ter mais fases, certo? Mas basicamente são essas 6 fases. Que são o quê? Primeiro, análise léxica. A análise léxica, ela divide em tokens, perfeito? Ela pega seu código, todo o seu código-fonte, que para ela é um texto, na fase de análise léxica, é um texto, e ela vai dividindo em tokens, separando o int, a declaração da variável, certo? A atribuição, ela separa em tokens. E ela verifica se esses tokens são válidos na linguagem, perfeito? Se não forem, esses tokens não forem válidos na linguagem, ela já dá um erro de compilação. O programa nem compila, ok? Então ela já dá um erro de compilação que o programa nem compila. Depois da análise léxica, é colocado a análise sintática. O que faz a análise sintática? A análise sintática verifica se tudo está na ordem correta. Então, se é definido na sua linguagem que primeiro a declaração do tipo, depois, certo? O nome da variável, depois a atribuição, depois o valor que será atribuído, depois o ponto e vírgula, tem que estar nessa ordem. Não pode ter primeiro a declaração da variável, depois o tipo. Não, tem que estar tudo na ordem correta. Você equipara lá a você verificar orações da língua portuguesa, não é isso? Está tudo na ordem correta. Tudo na ordem correta? Tá. Então, na linguagem, está tudo na ordem correta? Tá. Então, passa pela análise sintática. A análise sintática, ela pega também diversos erros, coisas trocadas, esquecer um ponto e vírgula, está faltando um ponto e vírgula aqui. Perfeito? Você escreveu uma frase sem o sujeito, por exemplo. Claro que pode escrever frase, mas estou dando um exemplo aqui, certo? Então você... Oração sem sujeito, claro, né? Mas assim, você está faltando alguma coisa, está faltando ponto e vírgula, uma coisa que é fundamental aqui nessa linha. Então está faltando ponto e vírgula, então não vai passar pela análise sintática. Análise semântica, terceira fase. Análise semântica é bem bacana. O que faz a análise semântica? Significado. Ela verifica se tem significado, tem semântico o seu código, está com a semântica correta, está com o significado correto. Então, se eu declarei um inteiro e tento usar esse inteiro como uma string, está errado. Por quê? Eu declarei como um inteiro. Como é que eu estou usando como uma string? Ele é um inteiro, não é uma string. Então, eu não posso atribuir a variável A que eu declarei como inteiro, Miguel. Por quê? Porque ele é um inteiro, não uma string. Miguel seria uma string. Correto? Ela verifica ambiguidades. O que seria ambiguidade? Declarei lá int A, uma variável A, e float A. Ou seja, declarei 2 vezes a variável A. Ela é tanto inteiro quanto um float. Então, ela é tanto tipo int quanto tipo float. Então, não vai passar na análise semântica. A análise semântica ela verifica ambiguidades. Essas 3 fases, elas pegam os erros de compilação. O programa não é nem compilado. Então, essas 3 fases, elas pegam os erros de compilação. O programa não compila. Perfeito? Ok? Depois dessas fases, da fase de análise, a gente vai para as etapas de síntese. O que é etapa de síntese? Vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos o gerador de código intermediário, o otimizador e o gerador de código, que é o gerador de código final. O gerador de código intermediário, por que ele é importante? Porque hoje em dia as linguagens de programação estão cada vez mais alto nível, correto? Estão cada vez no nível mais alto, mais próxima da linguagem humana. São linguagens formais mais próximas da linguagem humana para facilitar a nossa programação. A gente não precisa programar em código de máquina, né? Que é muito mais complicado para você escrever o código. Ou então programar em zeros e um. Já pensou programar em zeros e um? Que difícil, correto? Mas existe uma época já que teve cartão perfurado, várias outras coisas aí. Qualquer dia a gente conta essa história, traz um especialista na área para contar essa história. Mas então, gerador de código intermediário, ele cria um código mais próximo ao código da máquina, o nosso código objeto. Depois, o otimizador. Geralmente é uma etapa opcional, mas é muito importante. Porque ela pega ali seu código e otimiza. A otimização é importante. Por quê? Imagina você está fazendo um sistema para uma grande empresa que vai receber milhões de acessos. E aí você cometeu um errinho lá no if, etc. e tal.
Então vai ser otimizado. Então o compilador tem essa função também de otimizar código. E por fim, ele faz o quê? Gera o código final, seu código objeto. Então começa do código fonte e ele retorna um código objeto semanticamente equivalente, ok? Faz a mesma coisa, passando por essas diversas fases. Então o processo de compilação é fantástico. Você pode criar sua própria linguagem de programação. Você pode e deve, certo? Você tem que ter um analisador léxico, um analisador sintático, um analisador semântico. O Linux ele oferece essas ferramentas também. Você consegue construir analisadores léxico, sintático e semântico no Linux de maneira bem fácil. Você pode fazer isso por programação. Eu posso criar um programa em Java que faça essa conversão e criar minha própria linguagem. Imagina aí vocês criando a própria linguagem de vocês. Olha que coisa fantástica. Linguagem do GRAM. Olha que bacana, linguagem de programação do GRAM. Os alunos do GRAM aprendem com a linguagem de programação do GRAM. Então você pode converter isso. Mas como contribuição dessa aula, fica aqui a seguinte mensagem: aprendam a lógica. A lógica é fundamental. E aprender a lógica de programação é errar. Aprender a lógica de programação é ter dificuldade. Quanto mais você erra, mais você tem dificuldade ali naquele momento em que você está aprendendo. Você tem que se preparar para trabalhar, às vezes, 4 dias, ficar olhando o código e descobrir que é só um ponto e vírgula. Não passou pela compilação porque está faltando um ponto e vírgula. Muitas das vezes acontece isso. Você olha o código, verifica que está faltando ponto e vírgula. Claro que os compiladores mais modernos avisam, né, a linha que está do ponto e vírgula, mas às vezes o exemplo do ponto e vírgula sempre serve, certo? Então, você tem que aprender a lógica, aprenda a lógica. Se você quiser, crie até a sua própria linguagem. O importante é você ser feliz. Qual é a linguagem melhor? Não sei. Hoje em dia pode ser o Java, JavaScript, Python. Daqui a 2, 3 anos pode ser outra completamente diferente. Então, tenham vontade de aprender. Tenham fome, perfeito? De aprendizado, correto? Seja um eterno aprendiz. Nós temos que aprender todos os dias coisas novas, buscar coisas novas, não cair no primeiro desafio, se levantar com muito mais força e continuar. Nós vamos ter várias dificuldades, não tenho dúvida disso. Programar é difícil, programar envolve dificuldades, mas quanto mais você pratica, mais você tenta, mais você se treina a ser um grande programador. Então todo grande programador passa por vários desafios, várias dificuldades, mas consegue seguir o caminho. Esse é o objetivo, não desista, seja resiliente. Conto com todos vocês. Tenho certeza que terão sempre grande sucesso. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.